Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Estamos iniciando a partir de agora o Café com Política de toda sexta-feira. Estou aqui com o Ricardo Bizarra, desde o comecinho do Cidade 360, também recebendo, como toda sexta-feira, o Kleber Santos, especialista em eleições. O especialista em legislação é o nosso convidado. Kleber Santos, um bom dia, seu primeiro, depois eu passo para o Luciano. Bom dia, João, bom dia aos amigos que nos acompanham nessa manhã. E o nosso convidado de hoje, o Luciano Olavo, especialista em direito eleitoral, que gentilmente participa conosco aqui da discussão sobre essa corrida de já menos de 6 meses para as eleições municipais de outubro. Bom dia, Luciano. Bom dia, Jabu, bom dia a todos os componentes da mesa e também a audiência. Espero que possamos ter uma boa conversa aqui nessa manhã. Com certeza teremos. Começando aqui por uma notícia quente, né, da semana, o Google anunciou, a plataforma, na quarta-feira, que não vai permitir anúncios políticos nas eleições municipais de outubro. A medida foi tomada pela plataforma em função da resolução aprovada em fevereiro deste ano pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para restringir o uso de inteligência artificial e determinar a adoção de medidas de combate à circulação de fatos inverídicos ou descontextualizados, as mentiras de uma forma em geral, né? Numa nota, o Google informou que a restrição aos anúncios começará em maio, quando as resoluções do TSE entrarão em vigor. E a empresa também declarou que apoia a integridade das eleições e na nota diz o seguinte: vamos atualizar nossa política de conteúdo político do Google Ads para não mais permitir a veiculação de anúncios políticos no país. Essa atualização acontecerá em maio, né, como já dissemos, tendo em vista a entrada em vigor das novas resoluções do TSE. Kleber Santos, começando por você, decisão complexa, complicada e que gera controvérsias, né? Pois é, a recusa desses anúncios já começa a valer, como você falou, quarta-feira da semana que vem. Então, a partir de quarta não pode mais. Desde 2018, João, a lei permite o impulsionamento, mas não obriga as plataformas a aceitarem. Por isso, o X, que é o antigo Twitter, nunca quis, o TikTok nunca quis, só o Google com o YouTube e a Meta com o Face e o Insta. Eles sempre aceitaram fazer a propaganda política patrocinada. Só que agora um dos itens da nova resolução do TSE diz que as plataformas vão responder judicialmente junto com o autor em casos de incitação a atos antidemocráticos, que sempre é duro entender o que é ato ou não é ato antidemocrático, tem tudo isso, né? Fatos inverídicos, enfim, a punição do autor é estendida para a plataforma. Além disso, o TSE exigiu também um painel para acompanhar as postagens em tempo real. Quer dizer, o Google informou que isso é impossível, principalmente que estamos tão perto da eleição. Em termos de consequência para as eleições, eu acredito que para as eleições municipais não afeta muito, porque a maioria dos municípios brasileiros é de pequeno porte, então ainda dá para fazer aquela propaganda porta a porta e tudo em cidade pequena. Agora, vai impactar bastante, na minha opinião, as próximas eleições, porque é impossível um candidato a governador, a presidente da República, ir de casa em casa, passar, né? Então vai depender muito das redes sociais. Eu acredito que essa é uma atitude muito complicada. Eu acho que a maior preocupação nesse momento também é com relação à Meta. Será que o Facebook, o Instagram poderão tomar a mesma iniciativa? O WhatsApp também, inclusive? Que faz parte. Não, mas o WhatsApp acho que não. Eu acredito que não é o caso. Eu vejo mais aí o Instagram e o Facebook. Se isso acontecer lá, aí complica de vez. Inclusive tem uma questão nessa resolução também interessante, que é quando a pessoa atingida, ela tem, como já tem na TV, de certa forma, aquele direito de resposta. Então imagina, se o Instagram impulsionar algo 1000 vezes e aquilo lá for considerado uma fake news, uma mentira, atingiu a reputação de alguém, ele tem que veicular de novo as 1000 respostas no mesmo público, enfim, com o mesmo critério.
Complicado, são plataformas diferentes, né? Realidades diferentes. Luciano Olavo, a sua opinião, as suas impressões sobre essa decisão do Google, a própria decisão do TSE, a normatização? Jabu, a normatização do TSE ela já era esperada por conta da observação do que aconteceu nas eleições argentinas para presidente, né? Então, a grande preocupação que havia era da utilização de deepfake para causar uma alteração da vontade do eleitor por intermédio de algo que na verdade nunca aconteceu, que é falso, né? A vedação da mentira na propaganda eleitoral, ela existe desde sempre, inclusive é crime divulgar informação sabidamente inverídica, né? Só que agora com esses novos instrumentos da tecnologia de informação, controlar isso tornou-se muito difícil. E o TSE vem tentando aprimorar a sua legislação para encontrar um caminho, já que tudo isso é muito novo, não apenas no Brasil, mas na humanidade. E apresentou essa resolução, né? A grande novidade está lá no artigo 9º da resolução 23.610, ele foi alterado e agora tem o 9A, 9B, 9C, 9D. Então, esse 9B e o 9C e o 9D é que está criando toda essa dificuldade aí para a eleição. Então, o que acontece? As plataformas, elas estão postas, né, numa situação muito difícil para elas trabalharem, porque elas precisam, vamos dizer assim, interpretar a verdade ou a falsidade de uma publicação. Já começa por aí a complicar, né? Isso não é digamos assim, do métier da plataforma, não é do ofício dela, não é? Isso talvez até caiba ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, mas para ela talvez o Poder Judiciário e o Ministério Público estejam mais habituados a esse tipo de atuação, né? Porque eles precisam fiscalizar o cumprimento da lei, mas a plataforma, em princípio, ela não tem a habitualidade de lidar com esse tipo de questão. Ela veicula o conteúdo e os ofendidos, eventualmente, processam os responsáveis, até mesmo a plataforma. Mas ela própria dizer o que é verdade ou mentira e impedir ou diminuir a veiculação da propaganda é algo que está incomodando bastante as plataformas. Agora, isso obviamente será discutido, a sociedade vai discutir essa questão, vai obviamente haver uma interferência na possibilidade dos candidatos fazerem a sua propaganda de modo mais barato, né? Porque talvez a mídia impressa até se beneficie dessa questão, porque eles terão que recorrer aos instrumentos que já utilizavam antes da internet, né, que é a mídia impressa. Mas, sobretudo nesse momento que há uma restrição de captação de recursos para as campanhas, né, as pessoas jurídicas não podem mais colaborar, usa-se apenas os recursos próprios do candidato, as doações de pessoas físicas e o fundo eleitoral. Então há uma diminuição de recursos e eventualmente isso pode encarecer também as propagandas e causar alguma dificuldade também para os candidatos, né? Por outro lado, também não é possível deixar as deepfakes correrem soltas. Então, é difícil equilibrar essa situação, não é fácil para ninguém, né? E agora as plataformas se veem numa situação, digamos assim, bem nova para elas e de difícil composição do que virá no futuro aí pela frente, né? É uma situação complexa, né? Como dissemos já, antes do Kleber voltar ao assunto, Kleber, eu queria, Luciano, que a gente esmiuçasse um pouquinho mais, de uma forma ainda mais didática, para aquelas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo entenderem bem, aquelas que não têm principalmente familiaridade com legislação, com rede social, com alguns termos aí como o Google Ads, por exemplo, né? Pelo que eu entendi até agora, é um assunto novíssimo, o que o Google vai impedir os candidatos de fazer é impulsionar os seus santinhos, vamos colocar assim, e as páginas desses candidatos, os perfis deles continuam livres, obviamente, né, para que eles conversem com os eleitores, até digam que são pré-candidatos inicialmente, depois candidatos, tem que separar, né, essas coisas. É exatamente isso, Jabu. O Google, ele não vai mais fazer anúncio político na sua plataforma. E por que ele não vai mais fazer? Porque, no seu entendimento, os requisitos que foram impostos pela legislação, pela nova resolução, né? Nova não, ela já vem de 2019, mas foi alterada pela resolução 23.610, eles são de difícil implementação, segundo a avaliação do Google. Então, para não se submeter àqueles requisitos que foram impostos pela legislação, ele preferiu não fazer os anúncios. Isso não o exime de outras responsabilidades que ele terá com veiculações que não são anúncios. Por exemplo, você, qualquer pessoa pode publicar na sua rede social uma deepfake.
E ele ainda assim terá responsabilidade, ainda que essa deepfake não tenha sido impulsionada, não tenha sido, não tenha feito parte do sistema lá do Google Ads. Ainda assim ele terá responsabilidade. Então, isso não o exclui das responsabilidades que foram criadas por essa alteração na resolução, mas diminui bastante a sua possibilidade de ser penalizado, porque ele teria que ter, para esses anúncios, um repositório indicando quem fez o anúncio, o conteúdo do anúncio, quais foram as pessoas alcançadas, em que período, né? Como se faz na propaganda eleitoral regular, né? Quando o candidato manda para as emissoras de TV, uma emissora mãe, uma rádio mãe, as suas gravações da propaganda e depois elas são veiculadas, né? Porque por isso mesmo acho que as propagandas no rádio e na TV não são feitas ao vivo, né? Para ter esse cuidado também, entre outras medidas. Mas veja aqui no caso do rádio e da TV, o rádio e a TV, obviamente, até porque não tem esse controle, não sabe quem são as pessoas que foram alcançadas, o perfil dessas pessoas, em que momento elas foram alcançadas, em que hora do dia, né? E aqui não, aqui a plataforma terá que dar conta de tudo isso, né? Desse repositório. E eventualmente, como já foi dito, né? Você vai ter que, se aquilo ali for considerado falso, você vai ter que postar novamente a retratação naqueles mesmos moldes ali. Então, isso se tornou complexo, de difícil implementação e eventualmente caro para as plataformas. Elas preferiram não adotar, preferiram abrir mão dessa receita. Veja bem, preferiram abrir mão dessa receita. Não é pouca coisa. Mas isso resolve o problema delas? Não, isso não resolve, porque ainda assim elas têm a responsabilidade sobre outros posts, outras publicações eventualmente falsas, e é bem contundente a coisa, porque diz que elas têm a responsabilidade de impedir ou mitigar, né, diminuir a veiculação de notícias falsas. Mas veja, como elas saberão se essas notícias são ou não falsas? Elas estão ainda tentando entender como elas vão trabalhar com isso. E além de tudo, Luciano, Kleber, essa resolução do TSE, em função das eleições que estão batendo às portas, ela entra enviesada numa discussão mais ampla que está sendo feita no país a respeito da regulação das mídias sociais, né? Que começou há já 2 anos, caiu no impasse lá no Congresso Nacional, como era de se esperar. O próprio Judiciário também não tem ainda uma jurisprudência formada, um conceito formado sobre a regulação, até que ponto ela tem que se dar, se é que ela tem que se dar. Então ainda tem isso, né? Nós temos uma discussão paralisada lá no Congresso, e justamente paralisada por conta dessas dúvidas todas, mas a Justiça Eleitoral baixa essa norma e que bate de frente com tudo isso, né, Kleber? Eu sei acrescentar alguma coisa. Depois o Luciano pode voltar para acrescentar também. Só para esclarecer um pouquinho, João, o seguinte, o Facebook e o Instagram, eles são considerados mídias de atenção, né? Então, por isso que o pessoal faz todo tipo de criação para chamar a atenção de quem está passando por ali, porque quando um candidato está passando ali, ele não está concorrendo com outro candidato, ele está concorrendo com a Anitta, está concorrendo com a alegria, a brincadeira, o que a pessoa está procurando ali, o lazer. Então, por isso que se faz tanta estratégia para produzir um comercial mais engraçado, que chame mais atenção. Então, já o Google, ele é uma mídia de intenção. O que significa isso? A pessoa entra no Google justamente para pesquisar alguma coisa. Então, quando ele colocava lá, até agora, candidatos a prefeito em Bauru, por exemplo, quem patrocinou já aparecia lá em cima. Então, isso já não vai acontecer mais. A outra coisa que acontecia bastante no Google, que a gente fazia muito em campanha, é você patrocinar um anúncio convidando para um link. Clique aqui, aí quando clicava, entrava numa página com as propostas, quem é aquele candidato e tal. Então, realmente é uma mídia importante, na minha opinião. O YouTube também, que é o segundo depois do Google. Então, o YouTube é muito forte, principalmente em campanha política, lives, uma série de coisas. O YouTube é muito bom, né? Então, assim, nesse aspecto, eu acho que prejudica bem. Outra coisa, eu acho que não tem volta isso, assim, eu acho muito difícil, porque nesse momento, isso aí já é resultado de um punhado de discussão, já tentaram
várias alternativas, e a Justiça Eleitoral, eu acredito que decidiu em função de tudo que foi conversado. Então, assim, os dois lados têm razão, né, Luciano, na verdade, mas cada um tentando proteger e o outro também tentando se proteger. Agora, o que eu diria para os pré-candidatos que estão nos acompanhando nesse momento é o seguinte: eu sempre costumo dizer que ficar dependendo de Facebook, de Instagram, de YouTube, é fazer a casa em terreno alugado. Você constrói num terreno alugado. Não é dele. Então, é complicado. Você tem que ter outras alternativas. O próprio site é uma alternativa boa. O site ninguém vai tirar de você. O site você compra o domínio, paga lá, é seu. Ninguém vai tirar. Agora, essas plataformas tiram na hora que elas quiserem, porque não tem nenhuma obrigação, né? Então, eu vejo o seguinte: chegou o momento dos pré-candidatos já rediscutirem suas estratégias, já pensar em alternativas sem a internet, sem essa questão de impulsionamento. Como o Luciano disse, vai realmente encarecer, principalmente na próxima eleição, para governador, deputado, presidente, vai encarecer bastante se ficar mantida essa situação. Luciano, o Kleber citou o site. Antes rapidinho, temos uma informação. Uma prestação de serviço. Aqui a gente interrompe esse bate-papo aqui no Café com Política para acionar aqui a nossa repórter ouvinte, a Luca. Oi, Luca. Galera, bom dia. O carro pegou fogo aqui na frente do Lago Sul, tá cheio de bombeiros, tá? Ainda não tem viatura de polícia, mas tem muita fumaça na pista. Obrigado, viu, Luca? Então, lá na rodovia João Batista Cabral Renault, próximo ali ao Lago Sul, atenção, motoristas, redobrem a atenção. 7h53, Jabur. Ok. Retomando, Luciano, o Kleber citou os sites, né? As páginas que são individuais, né? Que são em tese de controle do usuário, de controle total, diferentemente da rede social, né? Lá na rede social nós estamos submetidos a uma série de fatores, de ferramentas, como os algoritmos, por exemplo, que entregam ou não entregam, dependendo das políticas dessas plataformas das redes sociais. Mas essa resolução do TSE, ela valeria para os sites também? Por exemplo, lá no site, tudo bem que o site não tem impulsionamento, no meu site eu não vou fazer um anúncio pago, mas tem aquele outro aspecto que você citou há pouco, né? Eu tenho um site, mas nem por isso, eu tendo a autonomia sobre ele, eu posso veicular o que eu quero, né? Ela se coloca também, ela também está regulada, porque o que está regulado naquela resolução é a propaganda eleitoral na internet, né? E em outros veículos também, mas na internet. Então, independe do veículo. Essa questão toda que nós tratamos aqui é sobre o impulsionamento das mídias sociais. Agora, o site também sofre suas restrições. No caso do site, quando ele é criado pelo candidato, é informado a Justiça Eleitoral, o domínio do site, né? O seu responsável, tudo. E aquela propaganda, ela vai ser fiscalizada, obviamente. Por isso que é preciso informar a Justiça Eleitoral. Agora, eu tenho para mim, Jabu, que esse problema não tem como ser resolvido dessa maneira. É preciso fazer um esforço, a Justiça Eleitoral está fazendo um esforço, mas, assim, na minha avaliação, né, com todo respeito a quem pense diferente, a solução não virá por aí, não que não deva ser feito nada. É claro que deve ser tomada alguma atitude, mas a solução do problema não virá por aí. Isso me parece mais ou menos como tentar esvaziar uma piscina com uma peneira. Há tantos furos por onde a água pode passar que o trabalho vai ser desgastante e um tanto quanto inócuo, né? Porque acontece, veja bem, hoje em dia você não pode usar, hoje em dia não, nunca foi possível, né, a mentira na propaganda eleitoral, mas você não poderá usar a deepfake na propaganda eleitoral, né? Então, aqueles sintetizadores de imagem, voz que as pessoas utilizam, isso, se for utilizar, o candidato não pode utilizar isso daí para veicular uma notícia falsa de uma pessoa que já morreu falando alguma coisa, algo nesse sentido. Tudo bem, mas só que nós sabemos que tem, por exemplo, a Deep Web, né, que não tem controle disso daí. O Ricardo pode falar disso aí com mais propriedade, né, que não vai ter como você fiscalizar naquele ambiente. Isso vai circular, a molecada entra ali e navega normalmente, né? Talvez isso seja algo muito misterioso para a nossa geração, mas eu garanto que os nossos filhos já estão fazendo isso daí, talvez até sem a gente saber. E aí, eventualmente, um conteúdo daquele não pode parar no WhatsApp, mas não pode fazer impulsionamento em massa no WhatsApp.
pode fazer em massa, mas de um em um também não vai alcançar um grande público, sobretudo numa cidade pequena, já que essa eleição é municipal. Então, assim, a tentativa é válida, eu diria até que é necessária alguma providência, mas eu me pergunto se elas terão o efeito esperado e a eficácia que se pretende, né? Sobretudo diante do ônus que isso está trazendo para o exercício de algumas liberdades. Necessário, claro, um ônus necessário, mas a gente, no direito, a gente sempre fala que é preciso aplicar o princípio da proporcionalidade, que é quando você está diante de dois direitos fundamentais e eles precisam ser sacrificados, não absolutamente nenhum deles, mas ambos precisam ser sacrificados em alguma medida, perder alguma parte. Eu acho que essa discussão com esses fatos será muito levada para a sociedade, para a imprensa. Qual é a proporção de sacrifício de cada um desses direitos fundamentais? O direito à informação e à liberdade de expressão, o direito a manter um processo democrático rígido, que não tenha sido contaminado por notícias falsas, o que é extremamente grave, precisa ser trabalhado também. Então a gente está justamente no momento em que estamos experimentando proporção de sacrifício para esses dois direitos fundamentais, né? A gente está experimentando ainda, e quando eu digo a gente, não é a gente aqui no Brasil, é no mundo inteiro, né? Eu sou da corrente que pensa que não é com a restrição das ferramentas que isso será resolvido no longo prazo. Porque no longo prazo só existe uma vacina contra a desinformação, que é a educação. Porque, veja bem, se existe alguém que estará lá na plataforma, ou no TSE, ou no Ministério Público, onde quer que seja, verificando o que é verdade e o que é mentira para tirar isso de circulação, porque eu mesmo não posso fazer isso. Se eu mesmo não posso fazer isso, é porque está subentendido que aquela pessoa lá tem um nível de educação e uma capacidade superior à minha que eu não tenho. Então, como que se resolve isso? A partir do momento que todas as pessoas tiverem o mesmo nível de capacidade daquele que está dizendo que está certo e que está errado, não é? Então isso se resolve com educação no longo prazo. Porém, no curto prazo, não é possível simplesmente não fazer nada e deixar acontecer o que aconteceu nas eleições argentinas, onde a deepfake foi difundida, apareceu o candidato cheirando cocaína, ou dizendo algo que ele jamais disse, ou numa festa onde ele nunca foi, não é? Porque, infelizmente, a gente sabe que no cenário atual, no contexto social brasileiro atual, uma notícia como essa, ela tem um altíssimo potencial de influenciar a eleição, e nós temos histórico disso, não é nem dessa década, né? Nós lembramos todos aqui de uma eleição lá no final dos anos 80, em que alguém apareceu lá dizendo que era ex-esposa do Lula e que tinha um filho, não é? Outros candidatos também já sofreram difamações dessa maneira, e isso pesa para o eleitor, não é? Sobre possuir ou não algum tipo de relação social que ele condena moralmente, né? E a deepfake, ela se presta muito para veicular esse tipo de desinformação, não é? Então, algum trabalho tem que ser feito. Agora, qual é o que todos estamos a discutir nesse momento, né? De fato, uma discussão muito mais ampla do que o processo eleitoral apenas, né? Antes dessa decisão do Google, nesta semana, nós tivemos, nas semanas anteriores, o embate entre o dono do X, antigo Twitter, o Elon Musk, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O famoso Alexandre de Moraes, Xandão, né, que todos chamam de Xandão, Alexandre de Moraes, não necessariamente o Alexandre de Moraes rebatendo diretamente ao Musk, mas tomando atitudes, né, em relação à rede social desse norte-americano, que é naturalizado, né, ele é australiano, aliás, ele é sul-africano, né, naturalizado norte-americano. E nós temos também, paralelamente a isso, conforme você mesmo disse, lá nos Estados Unidos, o governo, Câmara e governo brigando com o TikTok, né? O TikTok praticamente sendo impelido a vender a sua parte lá americana, alguma coisa nesse sentido, por uma questão não eleitoral, mas por questão de estratégia, de geopolítica, enfim, e de espionagem e tudo mais. Então essa questão é mais ampla, né, Kleber? Exato, João. Eu queria só fazer uma observação aqui você falou do Alexandre de Moraes. Tem um fato interessante das eleições. Daqui 2 meses ele deixa a presidência do TSE, né? Quem assume é o André Mendonça. Então quem vai comandar a justiça eleitoral ali no TSE na eleição vai ser o André Mendonça.
que se formou aqui em Bauru, né? Na IT, é formado aqui, né? Não é de nascimento, mas André Mendonça passou por aqui pela Instituição Toledo de Ensino. Nós estamos recebendo aqui o Luciano Olavo, especialista em legislação eleitoral. Ao nosso lado também o Kleber Santos, de todas as sextas-feiras, o Ricardo Bizarra, eu, João Jabur, para falar das coisas da política. E nós temos aqui um recado, antes de seguirmos com os nossos debates, um recado da 30ª ou da 300ª, na verdade, Zona Eleitoral de Bauru, para dizer que o prédio da antiga faculdade em Anguera já não é mais local de votação. Eleitores que depositavam seus votos nas urnas naquele imóvel devem exercer o voto a partir deste ano no Colégio Rogacionista, na Alameda Pio 12, 495, Parque Alto Sumaré. Para mais informações, basta ligar para o cartório da 300ª, cujo telefone é o 3232-5717. É telefone e WhatsApp, 3232-5717. Outra informação que antes dos debates aqui eu gostaria de passar e de repetir, porque nós já falamos no Cidade 360, é uma informação triste a respeito do falecimento da Liene Berriel Cardoso, que é mãe do vereador Guilherme Berriel. A Liene, com uma atuação destacada ao longo de todos os últimos anos na Associação Bauruense de Combate ao Câncer, uma mulher ativa, uma mulher de muita percepção social, de muita sensibilidade, que nos deixa, infelizmente. Seu corpo está sendo velado nesse momento, não é, Ricardo? No velório, o Centro Velatório Terra Branca, até às 15 horas, não é isso? 15h30. Os nossos sentimentos à família da Liene, também ao Guilherme, né, vereador, que nos acompanha sempre aqui no Café com Política. Bom, voltando à nossa discussão e para mudar um pouquinho de assunto, Kleber, nós temos visto aí que um dos dilemas do presidente Lula tem sido lidar com a queda de popularidade, né? Manifestada aí nas pesquisas nas últimas semanas, o presidente tomando uma série de medidas, até mesmo puxando a orelha de ministros, nesse caso até mais devido ao relacionamento com a Câmara Federal, mas também empreendendo aí ações para minimizar o impacto disso. O Lula sabe que isso é importante e ele possivelmente possa até ser candidato à reeleição, Kleber. E agora tem uma campanha em curso por aí, é isso? Olha, João, o governo Lula vai realmente iniciar uma campanha para melhorar a imagem. Ele acaba de fazer a maior contratação da história da esplanada dos ministérios para o setor de comunicação. Cada agência vai receber mais de 50 milhões de reais só em um ano. Então, como são 4, vai daí cerca de 200 milhões de reais. Os serviços incluem até o uso de inteligência artificial para monitorar fake news que possam prejudicar o presidente Lula. Até essa inteligência artificial está no contrato da agência. E o objetivo maior é elevar o nível de popularidade que vem caindo desde janeiro. Em todas as pesquisas tem indicado isso. Essas agências, elas terão a missão de repaginar as redes sociais, os sites, e vai entender o que está acontecendo no que seja falta de comunicação ou de interpretação errônea da população, de uma certa forma, diante de alguns assuntos, para tentar levantar a aprovação do governo. A formalização dessas agências, da contratação, aconteceu na última quarta-feira. Agora, um detalhe, esses valores vão mais que dobrar. Por quê? Tem um itemzinho lá que diz que pode prorrogar. Então, essas agências podem ficar lá até o final do mandato do presidente Lula, e aí vai estar bem entendida do que está acontecendo, e essa é a forma que o governo está fazendo agora para tentar estancar, pelo menos, estancar um pouco essa questão da queda de popularidade que está preocupando bastante, tendo em vista que é um ano de eleições. Isso, ia pegar por esse ponto agora para fazer uma nova pergunta a você. Eleições municipais neste ano, em outubro, e os candidatos, ou os governantes, na verdade, do Estado, mesmo da União, no caso o presidente Lula, eles ficam de olhos atentos, abertos, e participam, inclusive, de eleições municipais, que são uma espécie de indicador, né? Uma espécie também de alavanca para as eleições de 2 anos depois, que são as eleições presidenciais, no caso aqui
aqui em 2026. Você acha que o Lula e mesmo Bolsonaro e outros atores da política nacional aí vão atuar de que forma nesse ano? Você tem uma ideia? Olha, eles estão fazendo de tudo. Se não for pessoalmente, está colocando o pessoal do partido, do governo. Há sim uma atuação direta, porque como você falou, a eleição municipal, ela já é a base para a eleição futura. Então, principalmente as cidades maiores, né, recebe uma atenção maior, justamente porque o colégio eleitoral é maior e tem maior influência na próxima eleição. Então, à medida que ganha esquerda numa cidade, ganha direita na outra, então ali eles vão fincando bases já para a próxima eleição. Então é importantíssimo assim. E outra, para o governo do estado, o prefeito é o maior cabo eleitoral, né? Então ganhou ali, tem a prefeitura, já tem assim mídia o tempo todo e promoção o tempo todo para aquele candidato com quem o prefeito vai estar junto. Muito bem, voltando às redes sociais, voltando à internet, né, e o impacto das resoluções recentes do Tribunal Eleitoral sobre a propaganda, sobre as veiculações nesse ambiente digital, nós temos aqui a participação de uma ouvinte internauta, Luciano, e ela manifesta aqui uma preocupação que eu percebo que é uma preocupação geral das pessoas em relação ao que falar, o que não falar nas redes sociais e mesmo nos sites, nos portais, blogs, etc. Ela pergunta o seguinte: vai poder falar se determinado candidato foi condenado ou foi incriminado por improbidades ao longo desse período eleitoral? Bom, vamos partir do que diz a lei, não é? Sobre condenações por probidade e improbidade, observem que a legislação eleitoral, ela determina que os candidatos, ao registrarem as suas candidaturas, eles forneçam as certidões que comprovam se eles foram ou não condenados por improbidade administrativa ou por crimes, não é? Improbidade administrativa na seara civil e crimes na seara penal, obviamente. Então, a melhor maneira de você saber se um candidato foi condenado ou não por improbidade administrativa é pesquisando as certidões que ele mesmo apresenta, que são divulgadas no site do TSE. Essa notícia jamais será falsa. E na propaganda eleitoral ou nos seus comentários na internet, obviamente você não é vedada de manifestar informação verdadeira. E essa informação sendo divulgada pelo próprio TSE com a certidão oficial que foi entregue à Justiça Eleitoral e que está divulgada lá no site do TSE para todos os candidatos que tenham registrado sua candidatura, essa é uma informação verdadeira que você vai poder dizer. Então a sua situação não é tão difícil, é fácil, né? Você só precisa saber onde pesquisar o dado real. Muito mais difícil é a situação da plataforma, porque ela precisa criar mecanismos para impedir ou mitigar a veiculação de notícia falsa. E nem todas as notícias serão tão simplesmente verificáveis como essa que você está falando, de uma condenação por improbidade administrativa. O que a gente percebe, quem estiver me ouvindo aí pode fazer um teste agora, se você colocar lá no Google assim, ó, princípio da intervenção mínima, Justiça Eleitoral, você vai ver que há dezenas e dezenas de julgados do TSE aplicando esse princípio da intervenção mínima, dizendo que ele deve intervir minimamente no discurso político. Geralmente, esses julgados, eles se referem àquelas situações em que os candidatos no debate citam números errados, por exemplo, falam, na sua gestão 10% das pessoas estavam abaixo da linha da pobreza, aí você vai lá pesquisar, era só 5%, ou então na sua gestão havia tantas mortes causadas por ação policial a cada 100 mil e na verdade era outro número. Então quando são essas questões mais técnicas e de estatística, o TSE, segundo demonstra a jurisprudência que vocês podem pesquisar, vem aplicando esse princípio da intervenção mínima, que me parece bastante razoável, né? Porque quando você está numa discussão política, eventualmente você erra um número e aquilo não é intenção de causar uma mudança na opinião do eleitorado sobre determinada pessoa. O que parece que o TSE está muito atento com relação aos ataques à honra e à imagem da pessoa, porque isso daí
E sociologicamente mesmo, analisando, o nosso povo, a nossa população, ela tem uma inclinação muito grande a se tocar por esse tipo de informação. Então, acho que as pessoas, elas são muito propensas a, de repente, analisar a qualidade técnica de um candidato e perdoar alguns deslizes. Ele rouba, mas faz, né? Mas agora, se falar que o sujeito, por exemplo, trai a esposa, aí já é algo que muda totalmente a emoção, não é? Então, a análise técnica da qualidade administrativa, ela é secundarizada por essa análise moral, né, axiológica do candidato. E aí, quando são esses ataques à honra e à imagem, aos quais a inteligência artificial se presta muito, porque ela cria essa deepfake, como foi lá na Argentina, o TSE tem uma atenção mais aprofundada, me parece, quando a gente vai analisar os julgados. Talvez até por conta do efeito potencializado que isso causa, né? Agora, na questão aí que a ouvinte colocou, eu acho que para ela tá fácil, é só ela entrar. Aliás, todos os eleitores deviam criar esse hábito. Quando eu ouvir uma coisa de um candidato, eu vou entrar lá no site do TSE, vou pesquisar o registro da candidatura do candidato. Tem lá todo um sistema feito muito bom para isso. Vou verificar todas as certidões de condenação criminal, certidão de probidade administrativa, bens que ele possui. Poxa, eu tô vendo um cara aqui na minha cidade que o cara é milionário e o cara vai lá e diz que possui apenas um Fusca. Então tem alguma coisa errada com esse sujeito, né? E assim ela pode criar uma opinião muito mais calcada na realidade do que utilizando apenas posts de internet. Só lembrando que não existe direito e nem liberdade absoluta, né, Luciano? É claro que há controvérsia sobre isso, né? Nós temos, neste momento, uma realidade em que o Estado tem de intervir, tem, entre aspas, talvez, nos direitos e garantias dos cidadãos, aliás, de se expressar, de dizer aquilo que pensa, porém, tudo tem limite, existe legislação, né? Você colocou há pouco aí, existem situações que envolvem a imagem e os direitos morais das pessoas, e então na internet a gente não deve abusar do direito de escrever, não é porque é livre, porque está fácil, porque bastam alguns cliques, que nós podemos dizer o que nós queremos, ou o que nós pensamos, ou o que nós imaginamos e suponhamos. Kleber, você tem algum comentário sobre isso, sobre essa discussão toda? A minha observação é que é exatamente isso. Como a gente tem falado bastante aqui, o voto é 90% emoção e 10% razão. É incrível. Por isso que tem toda essa descoberta, principalmente da neurociência em cima disso, que é exatamente o nosso cérebro, né? Que o sistema 1 e o sistema 2. Então, na verdade, a decisão do voto é no sistema 1 do cérebro, que é o lado emocional. Então, por isso que eu também bato muito na questão da primeira impressão do candidato. Quando vê pela primeira vez um candidato, ali, em 7 segundos, já o cérebro inconscientemente já faz uma leitura daquela pessoa. É automático, João. Na hora, não tem como. Bater o olho numa pessoa pela primeira vez. Por isso que eu digo, olha, antes de você ir para rede social, você está preparado, você já sabe como se comportar, porque é uma imagem pública. E a expressão não verbal, gestos, as microexpressões, elas falam muito, muito mais do que a palavra. Então, por isso que é importante, justamente isso que foi colocado aqui. A emoção. Então, ninguém olha currículo, ninguém olha plano de governo, não existe. Isso aí pode ter o melhor plano de governo do mundo. Isso não ganha eleição. O que ganha eleição eu gostei ou não gostei daquele candidato. Começa por aí. Porque a partir desse momento, esse filtro, o que a psicologia chama de efeito halo, você, a partir daquela primeira impressão, tudo que você vê daquela pessoa a partir daquele momento, negativo ou positivo, passa por aquele filtro. Se foi positivo, beleza para o candidato. Se foi negativo, ele vai ter que reconvencer aquela pessoa. Então, questões morais, questões desse tipo que o Luciano colocou aqui, tem muito, muito mais peso do que qualquer currículo, do qualquer outra história do candidato. Muito bem, às 8h22, você acompanha o Café com Política com Luciano Olavo, especialista em legislação eleitoral, Kleber Santos, Ricardo Bizarre e eu, João Jabur, que faço agora um recorte local na nossa discussão, conforme nós prometemos no Cidade 360, para aproveitar a presença, inclusive, de duas pessoas aqui com alto grau de conhecimento da vida política também, além das especialidades de cada um.
bauruenses que vivem o cotidiano da cidade, têm sensibilidade para comentar aqui conosco essa crise institucional que nós estamos vivendo entre Prefeitura Municipal e Câmara Municipal, com uma batalha que já extrapolou os limites da política, já foi para o campo jurídico. Aliás, hoje o Jornal da Cidade e o 360 também já adiantaram uma nova ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, proposta pela prefeita no Tribunal de Justiça do Estado, a Câmara Municipal, por sua vez, também tomando as suas atitudes, a pauta travada, a estação de tratamento de esgoto parado e o projeto de lei que discute uma possível concessão dela também parado já há meses. Tudo isso preocupando demais os cidadãos que se manifestam nas redes sociais. Essa discussão ganhou corpo, Luciano, Kleber, Ricardo, e chegou até a sociedade. Geralmente a política é um pouco estéril, os cidadãos não se envolvem tanto, mas nesse caso houve um envolvimento. Então eu queria a opinião de vocês sobre principalmente o conceito disso tudo, né? Talvez não em detalhes, que talvez não sei se vocês não estejam acompanhando, né? As querelas jurídicas e mesmo políticas, mas a paralisação dessa relação legislativo e executivo, Luciano, isso vai de encontro e não ao encontro, de encontro, bate de frente com um dos princípios da convivência democrática, né? Eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente, Jabor, pelo seguinte: essa convivência democrática, ela implica a acomodação de eventuais divergências, não é? E essas acomodações nem sempre elas são tão fáceis. Às vezes isso leva mais tempo, isso leva um pouco mais demanda um pouco mais de recursos, como por exemplo uma ida ao judiciário, né? Então acho que é do jogo democrático isso daí. O que é necessário, aconselhável, a meu ver, é não permitir que essas divergências, essas diferenças de ponto de vista sejam apenas fundamentadas em motivações pessoais, né? Mas quando é no interesse público, eu acho que é até saudável para a democracia. Com relação à intervenção da população nessas questões, como você colocou, né, a população fica cada vez mais engajada nessas discussões. Esse é um movimento muito contemporâneo, inclusive é uma orientação dos governos modernos, né, de engajar a população nas discussões democráticas, né? O pessoal fala em accountability, fala em transparência, né, que é justamente a possibilidade das pessoas poderem cobrar uma prestação de contas dos seus representantes. Então, eu acho que nós nos acostumaremos a ver isso cada vez mais nas instâncias de governo, porque as pessoas têm se engajado cada vez mais nas decisões políticas, até por conta da internet, né, que mudou radicalmente essa relação que as pessoas tinham com os governos. Antigamente as pessoas eram muito mais distantes dos governos. A gente tinha a mídia televisiva, a gente tinha a mídia impressa, mas elas não tinham esse apelo junto às pessoas, até porque me parece que a formalidade utilizada ali pelas pessoas que levavam a notícia criavam essa distância. Hoje não é mais o jornalista tal que está comentando uma notícia, é o primo do sujeito que está falando com ele sobre a opinião que ele tem a respeito de um ato que a prefeita tomou, que o presidente da Câmara tomou, e ele acolhe aquilo ali mais emocionalmente, como o Ricardo falou, né? Isso tem um efeito maior para ele. E desculpa, Kleber, perdão, Kleber. Como o Kleber falou, e isso aí acaba tendo um apelo emocional maior para ele. E elas vão se engajando cada vez mais. Então acho que há uma modificação nesse movimento mesmo. Kleber, a sua opinião sobre isso? Não, então vou só complementar que essa questão da judicialização está acontecendo também no governo federal. Você está acompanhando aí que aquilo que o Congresso está aprovando, Lula optou por esse caminho da judicialização e, por exemplo, o Zanin ali já está ajudando, como ele tem uma certa tranquilidade ali no Supremo, ele acredita que o Supremo vai acabar acatando o que ele está mandando lá, encaminhando. O que está ocorrendo nesse momento é que ele está buscando isso. Ontem, inclusive, no Congresso Nacional, a discussão foi grande em cima disso. Sobre a desoneração, né? Exatamente, da desoneração. Então, ontem a discussão até dos aliados do presidente Lula foi: esse caminho é perigoso, porque o executivo e o legislativo tem que sentar, conversar e achar saída. Agora, você buscar um terceiro poder e derrubar numa canetada, realmente é complicado. Precisa acalmar tudo, sentar na mesa e voltar como tem que ser. Muito bem.
8 horas mais 27 minutos, infelizmente não temos mais tempo. Quero agradecer aqui a audiência qualificada aqui do Cidade 360, que já emendou com o Café com Política. Kleber Santos, muito obrigado, até sexta-feira que vem. Até sexta-feira, um grande abraço a todos. Também aqui recebemos o Luciano Olavo, especialista em direito eleitoral. Deixa eu acertar a câmera aqui pro Olavo para dar um bom dia. Obrigado, Olavo, pela participação. Muito obrigado a todos aí da audiência, espero que tenha sido útil o que eu disse e sempre à disposição de vocês quando precisarem. Muito obrigado. Muito bem, vamos embora, Jabur. Vamos embora, um bom dia a todos e nós voltamos na segunda-feira com o Cidade 360. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.